Como estudar sozinho para a redação do Enem 2024? Nesse vídeo eu vou explicar o formato de redação que o Enem cobra. Além disso, vou ler exemplos de redações nota 1000 para você aprender a escrever bons textos. E fica até o final porque eu vou falar de uma plataforma gratuita que você consegue corrigir os seus textos até ir aumentando a sua nota. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou professor de redação e estudante de história. E o vídeo de hoje é o primeiro da nossa série de vídeos sobre como estudar sozinho para a redação do Enem 2024. No total serão 5 vídeos, então se você não quer perder os próximos, já curte o vídeo e se inscreve no canal no botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade. Essa série de vídeos ela tem o intuito de te ensinar a escrever uma boa redação no dia do Enem. Então, pode ficar tranquilo, porque se você estiver começando a estudar redação agora, você vai aprender o passo a passo de como escrever uma boa introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pessoal, a redação do Enem é um modelo dissertativo argumentativo. Então, além de você dissertar, ou seja, expor o problema, explicar o problema, você também tem que argumentar. A argumentação é uma parte muito importante, porque tem uma competência que o que é mais cobrado é a argumentação. E também, com a redação, você consegue chegar nos 1000 pontos. Então, é a única área do Enem que você consegue chegar nos 1000 pontos se você seguir um passo a passo. Então, saiba que se você treinar a redação e usar as técnicas que eu falar aqui, você vai conseguir aumentar a sua nota. Então, tem a introdução, que é uma parte que o autor tem que deixar claro o assunto abordado no texto e qual será a sua tese ou seu ponto de vista a ser defendido. Na hora da edição, eu vou colocar um esquema aqui para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Então, na sua introdução, tem que ter um repertório sociocultural. O repertório pode ser um filme, uma música, pode ser uma lei, um filósofo. Então, você começa citando esse autor, né? Um exemplo aqui, se você utilizar um autor. Depois você problematiza, ou seja, você apresenta suas teses, que são os causadores do problema, e depois você fecha a sua introdução com um spoiler do seu texto, por assim dizer, que é o seu projeto de texto. Ou seja, se você vai trabalhar causa e consequência, no seu projeto de texto você poderia colocar um exemplo. Nesse sentido, vírgula, a fim de encontrar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Porque o corretor, ele vai ver no seu projeto de texto que você vai trabalhar causa e consequência. O tema que eu vou ler a redação nota 1000 aqui com vocês é o tema de 2023, que foi um tema muito relevante, muito importante, que foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A primeira coisa que você faz quando você bate o olho no tema da redação é grifar as palavras-chave. Então, as palavras-chave desse tema são desafios, porque a gente tem esses desafios. O migué aqui é que, na maioria das vezes, o Enem ele vai te dar um problema para você resolver ou para você amenizar. Muitas vezes que tem a relação com o nosso tecido social, então isso é muito importante. Uma outra palavra que é a chave é a invisibilidade, trabalho e mulher. Por quê? Já fica subentendido que a mulher ela realiza um trabalho importante no Brasil, só que não é valorizado. Muitas vezes
além de ser valorizado, ele é invisibilizado, entenderam? Então, muitas vezes, o trabalho de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, muitas vezes esse trabalho, ele é invisível para a sociedade. Então a sociedade, muitas vezes, ele acha que é um trabalho fácil. E muitas vezes também a mulher, ela tem jornada dupla. Então, além dela ir trabalhar fora, ela chega em casa e ela tem que cuidar da casa. E já é socialmente imposto a ela que ela faça esse trabalho, entenderam? Então é de fundamental importância que você consiga visualizar essas teses que são os causadores do problema. Já no desenvolvimento, você tem que começar com um conectivo. O que são conectivos? São palavras que ligam o seu texto. Vou deixar um print na tela também de exemplos de conectivo. Tem conectivo de adição, que é além disso, ademais, tem de conclusão, que é portanto, conquanto. Entenderam? Sendo assim, então na sua conclusão é uma parte que você tem que fazer a retomada do spoiler do seu texto, que é continuar trabalhando aquilo que você colocou na sua introdução. Além disso, é importante você colocar mais um repertório, trabalhar bem a sua argumentação e fechar o seu parágrafo com marca de autoria, que é a sua posição com relação ao tema. Então, o que você acha disso, do trabalho da mulher no Brasil ser considerado invisível? Você acha benéfico, maléfico? Então, palavras como inadmissível, inaceitável, são palavras que fortalecem a sua marca de autoria. Os seus desenvolvimentos têm que ter 2 desenvolvimentos para o seu texto ficar bem estruturado. Com relação à quantidade de linhas, eu vou falar no nosso próximo vídeo dessa série. Então, para você não perder, já deixa o like e compartilhe com seu amigo, que me ajuda demais. Já na conclusão, tem que ter 5 elementos: ação, agente, meio ou modo, detalhamento e o efeito. Com esses 5 elementos, você consegue pontuar 200 pontos na conclusão, que obviamente é a quantidade máxima que você consegue pontuar. Então, a sua conclusão, no modelo dissertativo argumentativo, você tem que resolver ou amenizar o problema. Então, você tem que começar com o conectivo de conclusão, obviamente, e para você entender na prática, agora eu vou ler uma redação nota 1000 desse tema que eu estou conversando com vocês. Então, a gente vai analisar a introdução, desenvolvimento, conclusão, para vocês entenderem na prática. O aluno começou assim: conforme estudos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população de idosos crescerá drasticamente nas próximas décadas. Nesse contexto, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para acolher essa parcela populacional. Todavia, a invisibilidade e a omissão estatal são desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras do Brasil. Logo, faz-se imperiosa a tomada de medidas que resolvam esse contexto de emergência generalizada. Esse aluno, ele já começou o seu texto com um repertório sociocultural, ele explicou com um dado, ele provou com um dado que a população idosa, ela vai crescer no Brasil. Muitas vezes, quem que cuida desses idosos? Ele explicou que são as mulheres e depois ele já expôs as teses que são os causadores do problema. Que a gente tem essa omissão estatal, ou seja, essa omissão do Estado. O próprio Estado, muitas vezes, ele não vê como importante esse cuidado realizado pela mulher, e a invisibilidade. Então é muito importante que você consiga transcrever também uma parte do tema aqui na introdução. Logo após, ele já fecha a introdução com o projeto de texto. No desenvolvimento, ele colocou:
Sob essa perspectiva, é crucial que a escassez de debates acerca da importância das atividades de assistência seja superada. A esse respeito, a ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Entretanto, o panorama nacional destoa do pensamento da autora, já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. Então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. No desenvolvimento 1, ele já começa trazendo uma autora renomada e também ele conseguiu juntar o que essa autora fala com o que é necessário fazer com essa problemática. Por quê? Para a gente trabalhar um problema, a gente tem que tirar ele da invisibilidade, porque se as pessoas não o enxergam como problema, como que vai ser trabalhado essa questão, entenderam? Então, ele trabalhou muito bem e ele fecha o seu parágrafo com a marca de autoria dele. Ele fala: então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. Ele trabalhou muito bem essa questão da invisibilidade, o porquê que é invisível. Já no desenvolvimento 2, ele começa com o conectivo de adição. É muito importante você fazer isso no seu texto. Outro sim, vale ressaltar de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. A partir disso, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman utiliza o termo instituição zumbi para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como um exemplo da ideia do expoente da sociologia, uma vez que sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois muitas trabalhadoras de acolhimento ainda encontram-se em situações indignas. Por isso, a conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar os direitos dessas profissionais. Aqui ele já trouxe um autor que eu gosto muito, que é o Bauman. Uma coisa importante também é que ele especificou que é um sociólogo polonês, essa questão da instituição zumbi, porque tem muitas entidades que não cumprem o seu papel previamente estabelecido. Quem é essa entidade? É o Poder Executivo. Então, além dele citar que tem essa omissão estatal, ele exemplificou, ele deu nome para quem que deveria cuidar dessa problemática. E mais uma vez ele fecha o parágrafo com marca de autoria. Por isso, a conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar o direito das trabalhadoras. Agora vamos para a conclusão. Portanto, ele começa com o conectivo de conclusão essencial, torna-se primordial mitigar a marginalidade do trabalho de cuidado realizado pelo gênero feminino. Dessa forma, o Ministério da Cidadania, olha, eu já vou falando para vocês os elementos que ele colocou aqui. O Ministério da Cidadania é o agente, enquanto responsável por políticas cidadãs, já é o detalhamento dele. Deve propagar dados e pesquisas que relevam a gravidade do esquecimento sofrido pelas cuidadoras. Então, essa é a ação. Por meio de plataformas midiáticas de destaque,
a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-lo. Ademais, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar ao governo federal ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas, com o intuito de promover o labor dignos a esses indivíduos. Assim, a acolhida da nova geração de pessoas da terceira idade poderá ser efetiva. Aqui ele colocou 2 propostas de intervenções, só que não se faz necessário. Você colocando uma proposta completa, você já pontua os 200 pontos. E ele termina o seu texto com uma retomada que ele já fez de um assunto. Isso é muito importante, você terminar o seu texto com uma retomada de repertório ou com uma retomada certeira de um assunto que você já trabalhou. Assim, a acolhida da nova geração da terceira idade poderá ser efetiva. Uma outra coisa muito importante no seu texto é você tentar trabalhar palavras que são sinônimos. Então, um exemplo, quando ele vai retomar de falar de mulheres aqui na conclusão, ele fala gênero feminino. Entenderam? Então, isso é muito importante. E agora eu vou falar sobre a plataforma que você consegue treinar a escrita dos seus textos. É o Cria, eu vou deixar o site passando aqui na tela. É um corretor de redações que ele fica disponível 24 horas, então tem a análise completa do seu texto. É uma ferramenta online super inteligente que te ajuda a chegar na tão sonhada nota 1000. Então, como que funciona? Eu vou deixar um print aqui também na tela. Então, você vai escrever a sua redação. Você pode escolher qualquer tema ou um tema sugerido pela plataforma. Depois, você vai enviar para o Cria. Então, o Cria, ele analisa a sua redação em poucos minutos, porque ele utiliza a inteligência artificial e te dá esse retorno completo com o que você precisa melhorar e quais são os pontos que você já está mandando muito bem. Então, você recebe uma nota baseada nos critérios de correção, que são as competências do Enem. E o melhor de tudo é que tem o cupom de desconto, que é o hashtag Brian do Cria. Então, já comece a praticar a escrita dos seus textos com o Cria. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo, deixa o like e se inscreve no canal, porque vão vir muitos vídeos ainda que eu vou te ajudar a escrever uma redação nota 1000. Então o Enem já está batendo na porta, só que aqui você vai ter esse acompanhamento personalizado. Os outros vídeos do canal vão estar aqui na tela, depois vocês clicam, vão lá assistir. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até um próximo vídeo.